Vivemos um daqueles momentos da história em que pensar criticamente o presente é o único caminho para a construção de um futuro socialmente justo, democrático, sustentável e fraterno para todos. Estão em questão os destinos da cidadania, da sociedade, do Estado e da soberania. Em sintonia com os setores democráticos da sociedade brasileira, o governo estadual tem acompanhado com inquietação os acontecimentos que vêm engendrando a crise que atravessa o nosso país. Entende também que diversos fatores de natureza civilizatória no Brasil e no mundo cada vez mais mediam a vida presente e orientam o futuro da humanidade. Portanto, a compreensão ampla e profunda de nosso tempo deve ser estimulada e praticada como fundamento imprescindível da esperança, como afirmação da cidadania, como essência inviolável da liberdade. Para estimular a reflexão necessária a respeito dessas questões na esfera pública, o governo do Estado tem a satisfação de iniciar hoje o Pense, Ciclo de Debates Contemporâneos da Paraíba 2017. De julho a dezembro receberemos pensadoras e pensadores, lideranças intelectuais de expressão nacional que, acompanhados da inteligência paraibana, enriquecerão o debate crítico, solidário, comum e democrático que precisa ser protagonizado pela sociedade. Abrindo este ciclo que hoje se inicia, vamos debater mídia, poder e cidadania. Protagonismo, interesses e interferências das mídias nos processos sociopolíticos, nos planos nacional e internacional. Monopólio da informação, as mídias tradicionais pautando a sociedade e a política. Informação, contra-informação e desinformação. A pós-verdade como estratégia de intervenção política e ideológica na vida social. As ações das mídias tradicionais e das livres na crise brasileira. A qualidade e a idoneidade da informação como direitos da cidadania. A regulação como pilar do controle social democrático sobre a comunicação. Para proferir essa palestra de abertura, teremos conosco o cientista político, jornalista e ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do Governo Brasileiro, Franklin Martins, que estará acompanhado pelo professor Rubens Pinto Lira, a quem passo a palavra a partir desse momento, que conduzirá essa palestra e também a mediação. Professor Rubens Pinto Lira. Colegas, companheiros, cidadãos de João Pessoa, que estão presentes nesse evento, jornalista Franklin Martins, demais organizadores desse evento, a quem eu agradeço piedosamente o convite. As minhas palavras serão, conforme foi estabelecido, consistirão apenas em uma apresentação sobre alguns aspectos importantes da temática abordada pelo jornalista Franklin Martins. Eu espero que funcione como um aperitivo, ainda que precário, para que possamos saborear efetivamente aquilo que nos interessa na sequência, que é essa contribuição tão importante que nos dará o jornalista Franklin Martins. Foi-me reservado 10 minutos para fazer, por assim dizer, a apresentação do tema. Eu antecipadamente consegui a prorrogação de 1 minuto, então, durante 11 minutos, espero, farei essa abordagem. A questão, objeto do debate de hoje, na minha opinião, deveria, desde anteontem, ter merecido a atenção prioritária de todos que compreendem a sua importância crucial para o regime democrático. Precisamos recuperar o tempo perdido, pois as ameaças a esse regime no Brasil
devidas, entre outras, ao recrudescimento do autoritarismo nos grandes meios de comunicação, exige uma reflexão permanente de todos que estão engajados na luta pelo aprimoramento das condições econômicas, sociais e políticas sob cuja égide vivemos. Há uma percepção de grande parte da população sobre as distorções praticadas pelo oligopólio midiático, especialmente pela mídia televisiva. Todavia, trata-se de uma percepção incompleta, que se atém apenas à superfície. Com efeito, a ampla maioria dos cidadãos não percebe a extensão e a profundidade das restrições à liberdade de expressão. Sou da opinião de que nunca, na história desse país, no âmbito de um regime democrático, chegamos a um nível tão baixo de pluralismo e de liberdade de opinião na mídia, especialmente na televisiva, que contribui decisivamente para moldar a opinião do povo sobre os assuntos mais importantes relacionados com a vida social e política brasileira. Considero que as práticas da grande imprensa se assemelham às de um regime totalitário, não existindo nenhum espaço para divergência quando se trata de temas que são caros ao grande capital e ao governo que o representa, como, por exemplo, o da reforma trabalhista e previdenciária, a Operação Lava Jato e a Lei do Controle do Abuso de Autoridade. Isso é apenas a título de exemplo, embora não gratuitamente dados. O pouco tempo que dispõe me fará deixar de lado a análise de vários outros aspectos em que se materializa a escandalosa parcialidade do monopólio midiático, não abordando ou não noticiando assuntos relevantes, quando não lhe interessa fazê-lo. Limito-me, pois, a esse respeito, a lembrar a atitude típica da Globo, quando deixou de anunciar um evento de repercussão nacional, a greve geral realizada no dia 21, se não me engano, de maio deste ano. O ilustre jornalista Roca Martins, inclusive, lembrou este fato que eu havia registrado. Contudo, o mais grave atentado ao pluralismo de ideias e opiniões é o que perpetra diariamente os grandes meios de comunicação através de posicionamentos e comentários invariavelmente tendenciosos de seus apresentadores e repórteres sobre os temas acima mencionados e do facciosismo extremado que se traduz em convidar para abordá-los única e exclusivamente os famosos especialistas, entre aspas, que vivem, em regra geral, de salários regiamente pagos pelas grandes empresas ou de contrato com elas firmados. Nunca, ou quase, são chamados para comentar estudiosos que se identificam com a postura crítica dos sindicatos quando se trata de reformas governamentais, ou juristas que discordam das posições da grande mídia sobre temas considerados tabu. É assim que as emissoras de TV deixaram passar batido as declarações do Procurador-Geral do Trabalho, Ricardo Fleury, que qualificou a decantada reforma trabalhista de uma fraude, que por ele será questionada na Justiça em função de pelo menos 14 pontos de duvidosa conformidade com a Constituição. Mas, naturalmente, ninguém soube disso, ou se soube, foi assim, quase por acaso. Por mais autoridade sobre essa ou outras matérias que tenha, não será convidado para analisá-las quem não for defensor incondicional do ponto de vista do mercado. Mas é preciso atentar para o fato de que a atuação deletéria da imprensa em seu favor do mercado não se restringe a um endosso a propostas modificadoras da legislação vigente. Vai além, tendo avançado nos últimos tempos, como nunca se vira antes, a pregação de comportamentos, de valores e de linguagem
que buscam escamotear o domínio exercido pelo capital sobre os trabalhadores. Disso é exemplo o empenho de toda a mídia em, entre aspas, dourar a pílula, quando chama o trabalhador de funcionário, entre aspas. Não sei se vocês observaram essa curiosidade. Ou de colaborador, entre aspas. Jamais chama do que ele realmente é. Em uma empresa privada, um trabalhador, um empregado desta. Não conheço sociedade capitalista cuja mídia tenha conseguido, como a nossa, universalizar a denominação eufemística de funcionário, logrando estender-se aos trabalhadores das fábricas e dos escritórios. Não tem hipótese de que, numa reportagem, você possa falar os empregados dessa empresa, o salário, funcionário. Por último, sobre esse aspecto, vale a pena um comentário sobre o programa Criança Esperança, da Rede Globo. Com ele, a mídia tenta construir uma visão de mundo que apresenta alternativamente a força de vontade, a iniciativa de caráter individual ou a generosidade de cada um como único caminho para promover a justiça e a ampliação da cidadania. Para a Globo, nada de lutas coletivas, de iniciativas que visem melhorar a distribuição de renda, cobrando dos patrões a sua cota de sacrifício, entre aspas, para a promoção de mais igualdade social, como, por exemplo, o imposto sobre as grandes fortunas. Para a empresa dos irmãos Marinho, a melhor solução seria mesmo a de fazer caridade para ela, enquanto utiliza todos os artifícios, nem sempre ortodoxos, para não pagar os impostos devidos ao Estado, privando o erário público de milhões ou de bilhões de reais, conforme demonstrou recentíssima reportagem da SBT. Tudo que acabamos de expor torna imperiosa a mudança de estratégia das esquerdas, que precisam ampliar o leque de suas propostas, incorporando reivindicações relacionadas ao mundo da cultura, do direito e da política, como a democratização dos meios de comunicação, que para mim tem precedência em relação a todas as outras. Enquanto não for assegurado na mídia o pluralismo de opiniões que possibilita ao cidadão, especialmente ao trabalhador, formar livremente o seu juízo e optar entre diferentes propostas de natureza política e ideológica, identificando os candidatos que representam os seus interesses, continuaremos a eleger um parlamento largamente dominado pelo capital. Nenhuma reforma política digna desse nome será eficaz se o cidadão for privado das condições acima referidas, que tornam possível a democratização dos meios de comunicação e a reforma política, são condição sem a qual não será possível a construção de uma estratégia contra-hegemônica, que vem a ser isso, a que se forja na conquista de mentes e corações para o projeto mudancista. Somente o convencimento prévio da necessidade de mudança, não só na economia, mas também na política, com assimilação de valores efetivamente democráticos, permite ao cidadão comum e às lideranças partidárias se libertarem do viés personalista e corporativo. Estariam então criadas as condições, não apenas para a vitória eleitoral, mas também para aquelas que levam as classes subalternas à condição de efetivas dirigentes do processo político. A construção dessa contra-hegemonia terá necessariamente de encampar bandeiras de caráter mais amplo, conforme exposto, e de também realizar incansável trabalho de conscientização, ancorada em concepções e práticas democráticas inovadoras. Pablo Iglesias, líder de Podemos, principal partido de oposição na Espanha, que governa as duas maiores cidades deste país, Madrid e Barcelona,
valeu-se de uma boutade, é uma afirmação irônica, para indicar a necessidade de uma renovação profunda dos métodos e estratégias das forças políticas que se aglutinaram para mudar a fisionomia daquele país. Diz Iglesias: se queres acertar, não faças o que a esquerda faria. Atenção, não é bem isso. Com isso, Iglesias, cujo partido tem obtido resultados eleitorais surpreendentes, quis dizer que é preciso inovar. É preciso inovar, digo eu aqui. É preciso inovar, lá deu certo. Isso significa fazer realmente na prática uma autocrítica, mudando muita coisa. E assim procedeu, evitando posições simplistas que cultivam oposições irredutíveis, quando aproximações e composições podem e devem ser feitas para a construção de uma alternativa viável para a esquerda. Precisamos estar atentos às contribuições de Iglesias e de seu partido, pois conseguiram importantes vitórias eleitorais em uma conjuntura até recentemente muito desfavorável. Construíram uma alternativa de poder dotada de credibilidade, fazendo com que Podemos, cito, permaneça aberto, seja capaz de renovar-se, reconhecendo em público os seus erros e prestando conta de forma transparente. Será a esquerda brasileira capaz de seguir o exemplo de Podemos, convocando os que a apoiam para discutir os seus descaminhos? Ou vamos persistir em erros históricos, alimentando maniqueísmos, conservando posturas altistas e nos limitando apenas às lutas sociais e corporativas, tão importantes, mas que não podem ser exclusivas? Desprovida de ethos democrático, a esquerda não nos insere em nenhum túnel que ao final nos permita enxergar a luz. Ou buscaremos caminhos que aglutinem, sem perder a coerência política e a substância ideológica, construindo dessa forma uma alternativa renovadora de poder. Essa é a questão. Bom, boa noite a vocês, é um prazer estar aqui em João Pessoa. Queria agradecer aqui ao professor Rubens Pinto Lira, a todos vocês, e dizer que eu acho muito sintomático, muito importante, que esse tema da democratização da comunicação seja justamente o tema que está abrindo esse ciclo de debate, porque isso mostra que, aos poucos, essa questão, que sempre foi uma questão tratada apenas pelos especialistas, pelas organizações sociais, pela academia, vai entrando na agenda política do país. Isso não é à toa. O golpe deixou claro que a existência de um oligopólio na área da comunicação social é incompatível com a democracia, com o Estado de Direito e com a vigência plena da nossa Constituição. Os anos recentes deixaram claro que ou o país democratiza e pluraliza a comunicação social, ou o país tem mais vozes na comunicação social, ou ele seguirá sendo tutelado, amordaçado, manipulado e censurado pelos grandes órgãos de comunicação. Não há democracia com monopólio ou oligopólio da mídia. Isso vale para a Alemanha de Hitler, vale para a União Soviética do Stalin, vale para o Brasil no Estado Novo e vale para o Brasil hoje. Ou temos muitas vozes, ou temos manipulação e, na verdade, nós temos uma coerção sobre a democracia. Nos últimos anos, eu dei muitas palestras sobre esse tema da regulação dos meios eletrônicos e sobre a democratização da mídia. Em alguns momentos, eu fui quase um dos poucos que sustentava esse debate. Quando me convidaram para esse
debate aqui hoje, eu pensei em preparar um conteúdo novo, mas eu cheguei à conclusão de que seria mais interessante eu começar com um conteúdo que norteou minhas intervenções sobre o tema nos anos recentes, e ao final eu atualizo as minhas reflexões. O Brasil precisa de um novo marco regulatório das comunicações eletrônicas. E por que precisa? Primeiro, porque o marco atual é velho, antigo e ultrapassado. O que existe formalmente, ou seja, o Código Geral das Telecomunicações no Brasil, que é o que regula radiodifusão e telefonia tudo junto, ele é de 1962. Ele foi atualizado depois para as questões de telefonia. Para as questões da radiodifusão nunca foi atualizado. Ou seja, ele entrou em vigor há 55 anos. Naquela época não havia TV a cores, não havia satélite, não havia rede nacional de televisão. Vocês sabem quantos aparelhos de televisão havia no Brasil naquela época? 2 milhões. Ou seja, havia mais televizinho, como se dizia na época, do que televisão. E é esse o código que continua, teoricamente, a regular as telecomunicações no Brasil, em especial a radiodifusão. Segundo, por incrível que pareça, a nossa legislação sobre o assunto não incorporou até hoje as diretrizes aprovadas sobre comunicação social na Constituição de 1988. Elas continuam todas lá na prateleira, na geladeira. Elas não foram regulamentadas para poderem entrar efetivamente em vigor. Terceiro, como nós não temos um marco regulatório claro, moderno e democrático, e com a vida não para, na área da comunicação eletrônica nós caímos no que eu costumo chamar, citando Renato Russo, de faroeste caboclo. Ou seja, vale tudo. Jeitinhos, atropelos, ilegalidades, faz de contas, burlas, desrespeitos, laranjas, bodes expiatórios. Pode vender horário de televisão? É claro que não pode, mas se vende. Parlamentares podem ser donos de rádio e televisão? Claro que não pode. Está na Constituição. Mas eles são. Concessões podem ser transferidas por baixo do pano, concessões de televisão? Não, mas se transferem. Concessões podem ser alugadas, ou seja, eu posso pegar uma parte do horário da televisão e vender para um bispo ou vender para um supermercado eletrônico? Não posso, mas se faz. Ou seja, vale tudo. Quarto ponto, nós estamos vivendo uma era de convergência de mídias nas comunicações eletrônicas. Isso é uma revolução extraordinária, extraordinária. Qual é a diferença que nós temos de uma TV portátil e do celular? Praticamente nenhuma. Ou de um computador e da televisão. Ou seja, esses meios estão convergindo. A molecada hoje em dia, para eles é tudo a mesma coisa. Os que tem cabelo branco ainda pensam computador, televisão, mas a molecada já pensa tudo a mesma coisa. Se não houver uma pactuação e regras claras para esse processo de convergência, o que vai prevalecer? A lei do mais forte. E, no caso, primeiro, os interesses das empresas de telecomunicações que faturam no Brasil 13 vezes mais do que as empresas de radiodifusão. Isso vai dizer, as teles vão mandar. Mas não, o problema não é só as teles. Você vê como é rápida a transformação que nós temos nessa área. Eu, quando estava no governo, eu dizia para o pessoal das televisões, as teles são uma jamanta que vão passar por cima de vocês. Hoje em dia, se eu conversasse com eles, eu diria, a jamanta mudou. A jamanta tem a placa do Google hoje em dia que está passando por cima de vocês. A cada 2, 3 anos há atores novos, agentes novos, situações novas, e nós estamos com o nosso Código Geral de 1962. Ou seja, se não tiver pactuação, nós vamos assistir a um salve-se quem puder, onde vai ganhar o mais forte. Quinto, que nós estamos entramos há alguns anos, naquilo que se convencionou chamar da sociedade da informação e do conhecimento. Isso é uma coisa extraordinária. Os custos de produção estão caindo e as possibilidades de produção estão aumentando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo de gente mais velha. A TV Manchete, nos anos 80, comprou câmeras de televisão que eram consideradas
a última palavra em câmeras de televisão. Não sei se você já ouviu falar na Ikegami. Era uma coisa maravilhosa aquela câmera de televisão. Coisa desse tamanho. Custava cada câmera daquelas em torno de 150 mil dólares. Não, desculpa, custava em torno de 75 mil dólares. Se nós aproximarmos para hoje, corrigirmos, daria 150 mil dólares uma câmera de televisão. Pois bem, hoje em dia, com uma câmera de 5 mil reais, você faz coisas extraordinárias. Ou mesmo com um celular, você consegue fazer coisas. Se usava fita, hoje em dia você usa base digital. Antes gastava-se fortunas em satélites para transmitir, hoje em dia você transmite pela internet. Quer dizer, jornal, 2/3 dos custos de produção de um jornal impresso é papel, impressão e distribuição. Se você tirar isso e botar na internet, você faz o mesmo jornal, com a mesma qualidade ou falta de qualidade, por 1/3 do preço. Isso quer dizer que os custos estão caindo, e isso em tese faria o quê? Abriria extraordinárias possibilidades, entende, para a sociedade como um todo, poder ter mais informação, mais cultura, mais entretenimento, mais formatos de educação, ou seja, abre possibilidades extraordinárias, mas precisa regular, precisa organizar, porque senão não dá certo. Então, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento de virada. Do ponto de vista, não é no Brasil, não, no mundo. O nome do jogo é mais, muito mais, não é menos. O problema não é como que você corta isso ou corta aquilo de uma TV ou de uma rádio que existe, é como que você abre espaço para ter muito mais do que existe e acaba com monopólio, com oligopólio. Não porque você investe contra um, é porque você cria a possibilidade que em vez de 1, 2 ou 3, tenham 50, 100, 200 mil. Ou seja, é oferecer mais. E isto é possível do ponto de vista tecnológico, desde que haja regulação. Por último, mas não em último lugar, por que nós precisamos ter uma regulação dos meios eletrônicos, da radiodifusão? Porque monopólio ou oligopólio de informação é incompatível com a democracia, com a pluralidade, com os direitos humanos, com os avanços sociais. Isso não é uma frase. Por quê? O que o monopólio ou oligopólio faz? Ele concentra poder na mão de quem já tem poder, que vai poder exercer esse poder sem contrapesos, vai poder exercer esse poder sem uma crítica que tenha o mesmo peso que ele tem, e desequilibra a disputa política, desequilibra a formação de opinião, e estabelece a censura sobre o espaço público. Você citou o exemplo que nós estávamos conversando antes. O Brasil assistiu a maior greve geral dos últimos 40 anos. Os jornais, televisões e rádio não falaram sobre isso antes e não falaram depois. Quando falavam, atrapalhou o trânsito. É uma coisa assim, em qualquer lugar do mundo, uma greve dessa magnitude seria coberta por todos os jornais, conservadores, progressistas, de centro, etc. Por quê? Porque era um fato de relevância nacional, de grande impacto. Não. Isso o que se chama? Censura. Censuraram a existência da greve. Quando queriam convocar, quando queriam ativar manifestações para ver se fazia o impeachment da Dilma, entravam em tempo real, o dia inteiro, convocando as famílias para ir para manifestações. Isso é função de órgão de comunicação, isso é função de partido político, isso é função de organização social, isso não é função de órgão de comunicação. Então, vão muito além do que pode e isso gera um seríssimo problema. Eu sou um jornalista, venho de uma família de jornalistas, meu pai foi jornalista, meu pai foi preso na ditadura de Vargas, no período do Estado Novo, várias vezes. Eu me criei num ambiente para quem a liberdade de imprensa é algo fundamental, decisivo, sem a qual a democracia não existe. Mas vamos ter claro uma coisa, a imprensa, de um modo geral, ela vive sempre uma grande contradição. Porque a imprensa é um espaço público, ela trata de coisas públicas, e é um espaço onde o público vai para conhecer coisas públicas, mas ela é mediada por interesses privados.
Isso é uma contradição que não é do Brasil de hoje. Sempre teve na imprensa. A imprensa sempre teve que conviver com isso. Ela tem interesses políticos, às vezes partidários, corporativos, dos acionistas, econômicos, uma série de interesses que são particulares, mediando aquela cena pública, aquele espaço público dali. Isso não quer dizer que não se pode fazer uma boa imprensa, mas existe essa tensão permanente. Se tiver contrapeso, se tiver pluralidade, isso faz com que encarar de uma forma mais pública esse espaço público seja mais possível. Se não tiver, cada um faz o que quer e é dono de si, é dono do seu pedaço, a tendência é que cada vez mais, os interesses privados prevaleçam sobre a questão pública nesse espaço público. Então, esse momento que nós estamos vivendo, de transformação, abre extraordinárias possibilidades, extraordinários desafios e encerra também grandes perigos. É preciso ter regulação. Essa gritaria que a imprensa faz, que ela está ameaçada pela proposta de regulação, que isso é censura, isso é conversa mole para boi dormir. Liberdade de imprensa é essencial para a democracia. Liberdade de imprensa é o quê? É a liberdade de imprimir, ou no sentido mais amplo, para a rádio e televisão, a liberdade de divulgar. Mas a imprensa é e deve ser responsável por aquilo que ela publica, por aquilo que ela divulga. Ela pode e deve ser criticada quando comete erros, especialmente quando os erros são cometidos de má fé, quando se pratica o chamado jornalismo de manipulação, com as antigas farmácias de manipulação. Um jornalismo muito em voga no Brasil hoje em dia. Eu, pessoalmente, não defendo a regulação de jornal. Não. O jornal, o empresário botou o dinheiro dele, ou o partido botou o dinheiro dele, ou o sindicato botou o dinheiro dele, ou a associação tal de empresários botou o dinheiro dele, e ele fala o que quiser. Ele deve ser responsável pelo que fala. Se passar do ponto e se atingir a honra de alguém, deve responder por isso, deve ser garantido o direito de resposta, o direito à privacidade, etc. e tal. Mas eu não acho, sinceramente, que precisa regulação para jornal, não. Jornal escrito, impresso. Agora, diferente é no caso da radiodifusão. Porque a radiodifusão, ela não é uma coisa do empresário. O empresário ocupa um espaço no espectro eletromagnético, que é um bem finito e um bem do Estado, da sociedade. Então, se ele ocupa aquele espaço, ele está tendo uma concessão de um serviço público, que não é dele. Dele pode ser a máquina, o prédio, entende? As mesas, mas o espaço eletromagnético, aquele canal tal da televisão, aquela frequência tal da rádio, aquilo não é dele. Ele recebeu aquilo como uma concessão. E concessão, em qualquer lugar do mundo, tem que ter regulação. Isso vale, vamos dizer, tudo que é concessão de serviço público ou de bens públicos para serem explorados por particulares, que é uma concessão, tem que ser regulado. Se tem uma concessão para explorar petróleo, para explorar uma mina de ferro, você tem uma concessão para explorar água, ou para fazer transporte público, ou para distribuir energia, ou para distribuir gás, avião, o que for, é uma concessão, tem que ter regulação. O que é regulação? É ter normas claras, obrigações que devem ser cumpridas pelo concessionário. Por exemplo, eu tenho uma concessão de ônibus, o ônibus tem que passar aqui, tem que ter um ônibus de 10 em 10 minutos, não pode ser de 50 em 50. Você ganhou uma concessão para o ônibus passar de 10 em 10 minutos. Se você não passa, você tem que ser punido. Então tem que ter obrigações, tem que ter um ambiente de regulação e tem que ter um órgão que aplique a regulação e que faça o concessionário cumprir. No caso da comunicação eletrônica, isso se agrava pelas questões que eu estava dizendo, porque sendo algo que tem a ver com a democracia, com o Estado de Direito, com a convivência social, etc., se não houver uma regulação, torna-se muito difícil, entende, que certos limites não sejam passados, não sejam ultrapassados. Todos os países democráticos do mundo, sem exceção,
tem regulação dos meios eletrônicos de comunicação, todos. Varia de país para país o modelo, etc., mas todos têm. E todos têm por quê? Porque tem a compreensão de que a pluralidade é fundamental e de que o oligopólio é uma ameaça à democracia. É assim nos Estados Unidos, é assim na Grã-Bretanha, é assim na França, é assim na Alemanha, é assim na Suécia, é assim na Espanha, é assim em Portugal, na Itália, na Argentina, no Equador, em todos os países existe regulação. E o que é a regulação? Dizer, você tem normas, você tem de cumprir, e espera-se que você cumpra. E se você não cumprir, você sofrerá punição por causa disso. Em alguns países, essa regulação, é o caso da maioria dos países da Europa, ela inclusive regula conteúdo. Regula conteúdo não quer dizer, diz o seguinte, você só pode falar bem do governo, não é isso, só pode falar mal do governo, mas é dizer o seguinte, as suas reportagens têm que ouvir os dois lados. A França chega a dizer o seguinte, tem que ouvir os dois lados e tem que ouvir o Estado depois. Algo que eu pessoalmente até discordo, entende? Porque dá um privilégio ao partido que está no Estado. Mas é uma preocupação de quê? De você ter um certo equilíbrio. Nos Estados Unidos não existe regulação de conteúdo, mas existe regulação econômica. O que é a regulação econômica que existe nos Estados Unidos? É proibida a propriedade cruzada, como se diz, dos meios de comunicação. Isso quer dizer o seguinte, quem tem uma rádio num estado não pode ter jornal e televisão naquele estado, ou vice-versa. No Brasil, todo mundo tem tudo, todo mundo não, alguns poucos têm tudo em cada estado. Imagina, na Paraíba tinha que ser o seguinte, o grupo tal tem jornal, não pode ter rádio, não pode ter televisão. E por quê? Alguém está querendo perseguir aquele grupo? Não, porque você quer pluralidade. O problema é se aquele grupo se tornar praticamente o único ou quase único instrumento de informar, promover o debate público e dar opinião sobre os assuntos da sociedade. Antes do golpe, eu por várias vezes, uma postura de tentar chegar a algum tipo de entendimento, também com os grupos de comunicação, eu propunha que se encontrasse um terreno comum para o debate, que não fosse um terreno de que isso é censura, ou queremos controlar a mídia, etc. Um terreno que debatesse as questões de fundo, se promovesse um debate público, aberto e transparente sobre o tema. E eu propus o tempo todo que fosse adotado um terreno comum que eu, na minha ilusão, supunha que, ao menos em tese, era aceito, acatado e respeitado por todos os brasileiros, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. O pacto seria o seguinte, o marco regulatório não conterá nenhum dispositivo que fira ou arranhe a Constituição, mas contemplará e dará consequência a todos os dispositivos sobre comunicação social existentes na Constituição, sem relegar ao abandono ou ostracismo qualquer um deles. Não se pode arranhar a Constituição, mas tampouco ela poderia ser desfigurada, ela teria de ser cumprida na íntegra. Então eu vou dar alguns exemplos do que está na Constituição para vocês. Garantia da liberdade de imprensa, está na Constituição. Respeito ao sigilo da fonte, está na Constituição. Defesa da família e da criança, defesa da sociedade contra produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente, está na Constituição. Garantia do direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material e moral e mais, está na Constituição. Respeito à intimidade, à privacidade, à imagem e à honra, isso está na Constituição. Não ao racismo e à discriminação, isso está na Constituição. Está na Constituição o seguinte, os meios de comunicação, exatamente assim, entre aspas, os meios de comunicação não podem direta ou indiretamente ser objeto de monopólio ou oligopólio. E nós temos monopólio. Está na Constituição, tem que haver complementaridade nas concessões na radiodifusão entre o sistema público, o estatal e o privado. No Brasil não é assim, 95% são concessões feitas ao sistema privado. Está na Constituição que deve haver preferência na radiodifusão às finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Está na Constituição que a promoção e a defesa da cultura nacional e das culturas regionais deve presidir o trabalho da comunicação social. O estímulo à produção independente está na Constituição.
proibição de concessões de TV a pessoas que gozem de imunidade parlamentar e foro especial, ou seja, inclui juiz também, está na Constituição. O que acontece? Eles conseguiram interditar o debate. Não houve o debate, ou começou a haver o debate, e o debate não prosperou. Nem tudo está na Constituição, aliás. Tem algumas coisas que não estão na Constituição e que até avançaram depois. Neutralidade da rede foi algo que avançou no governo da Dilma. Direito de resposta ágil e eficiente, o projeto de lei aprovado a partir de um projeto do senador Requião, um bom projeto de lei. Quero ver o judiciário aplicar. A separação entre produção e distribuição, a universalização do acesso aos meios de comunicação. Pois bem, mas se avançou muito pouco nessa discussão. Então eu queria fazer uma reflexão com vocês. E por que se avançou pouco nessa discussão? Eu acho que os governos progressistas, democráticos, os governos Lula e Dilma, eles tiveram 3 fases. A primeira fase é uma fase da ilusão, que marcou boa parte do primeiro mandato do presidente Lula. Que era o seguinte: nós não temos que mexer nisso, tocar isso daí, vai dar tudo certo. E vamos conversar com todo mundo e vai dar tudo certo. Isso aí, de certa forma, morreu com o mensalão. Ou seja, se sentiu que os meios de comunicação poderiam gerar ou transformar uma crise desse tamanho numa crise desse tamanho e partir para cima para tentar destruir o governo. Eles fizeram isso, eles não conseguiram, mas eles fizeram isso. A partir daí, eu acho que o Lula e boa parte das forças políticas que estavam no governo perceberam o seguinte: não dá para a gente ficar, de certa forma, olhando para o teto, assoviando, e eles façam o que eles querem e nós não nos mexemos. E passou para uma segunda fase, que é uma fase que eu chamo de disputa e de submissão. Uma fase onde o governo passou a tentar construir a sua agenda. Realizou a Conferência Nacional de Comunicação, que os grandes grupos de comunicação da radiodifusão se retiraram da conferência porque se recusavam a participar. E recusavam por quê? Porque eles queriam interditar o debate. O governo partiu para ter a construção de uma empresa pública de comunicação, que foi a EBC, com a TV Brasil, algo que desde o primeiro dia era bombardear, era a TV do Lula, a TV do Lula. Vê se alguém fala que é a TV do Temer hoje em dia. Entende? O governo fez uma série de coisas e tentou botar o debate, mas eu acho talvez que o mais importante que o governo fez foi que ele fez a disputa política. Quando o presidente Lula me convidou, ele me sondou, não convidou, ele fez uma sondagem para eu ser ministro da comunicação social dele ali, finalzinho de 2006. Eu disse para a pessoa que veio me sondar: escuta, não vai dar certo. Eu não entendo como que o Lula e o governo não enfrentam, não fazem a disputa política. Se não fizer a disputa política, eu não quero ir para lá, porque eu acho que é perder tempo. Tem que fazer a disputa política toda semana, toda hora, está disputando cada uma das coisas. Aí a pessoa foi e tal. Passou 2 meses, o Lula pediu uma conversa comigo. Eu falei de novo isso para ele, ele disse: mas isso é exatamente o que eu penso, Franco, é isso que nós temos que fazer. Eu não acho que era. Mas ele estava querendo me levar para o governo e falou isso daquele jeito dele, mas foi bom porque abriu uma discussão boa sobre o que devia ser a relação. E eu dizia para ele o seguinte: ô Lula, hoje em dia nós perdemos de 5-0 todas as disputas, porque nós jogamos no campo do adversário, o juiz é do adversário, as regras são do adversário, a bola é do adversário, a torcida é do adversário, e nós ficamos olhando para o teto. Agora, se nós entrarmos em campo e disputarmos, e o tempo todo, nós vamos, em vez de perder de 5-0, vamos perder de 4-1, de 3-2, um dia nós vamos ganhar de 1-0, vamos fazer a disputa política, é isso que tem que fazer. O espantoso é que não tenha feito a disputa política antes. O senhor fez um primeiro mandato de governo bom, na minha avaliação eu disse nota 7, e, no entanto, isso não ficou claro para a população porque não se fez a disputa política.
O presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, não é o Franklin Roosevelt, meu charada, o Theodore Roosevelt, que governou os Estados Unidos no iníciozinho do século XX, ele tinha uma expressão que ele dizia que a presidência da República é um bully pulpit, seria um púlpito cavalar, na verdade é um púlpito do tamanho de um touro, mas é um púlpito cavalar. Ele dizia assim, o presidente da República, se for para o embate, com o peso que ele tem, ele faz a disputa. Eu acho que o segundo mandato do Lula foi marcado por isso, pela disputa. O Lula dava entrevistas 5, 6 vezes por semana. E não dava só para as rádios, a imprensa dita nacional, não. Ele dava para as rádios locais. Ele vinha, se ele vinha a Paraíba, antes de chegar aqui, ele tinha dado uma entrevista por escrito para um jornal da Paraíba. Então, quando ele chegava aqui, já tinha um clima que estava mais ou menos pautado pela entrevista que ele tinha dado. Ele conversava com todo mundo, conversava com a imprensa internacional, conversava com blogueiro, ou seja, tratava todas as mídias, não ficou preso da grande mídia, mas ao mesmo tempo não ficou paralisado pela grande mídia. Ele fez a disputa política. E isso eu acho que não é o principal, mas foi uma das razões que fez com que a disputa política permitisse que no governo, no segundo mandato dele, a população entendesse a importância das conquistas que estava tendo, dos avanços que estavam acontecendo. E, politicamente, ele foi sair com uma aprovação de 80 e pouco por cento e elegeu a sucessora. Porque fez a disputa política. Política sem disputa política não existe. E aí nós entramos numa terceira fase, que foi uma fase, eu diria, de contemplação. Uma fase de olhar e dizer, vai tudo dar certo. Para que eu vou ficar falando o tempo todo com a imprensa? Para que eu vou ficar disputando o tempo todo? Uma certa visão de que é o seguinte, a verdade prevalecerá. Como se estivesse escrito nas estrelas ou em algum lugar do céu, que a verdade prevalecerá. A verdade não prevalece. Nós sabemos disso no nosso cotidiano. A verdade só prevalece se a gente lutar pela verdade. Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, ficou 3 anos pregando, de manhã, de tarde, de noite. E mesmo assim, na hora que houve um plebiscito conduzido lá pelos homens do templo, ele perdeu para Barrabás. Vê como é complicada a política. 3 anos, e olha que era Jesus. Muito mais do que eu, muito mais do que qualquer um de vocês, muito mais do que Dilma, muito mais do que Lula. Mas mesmo assim perdeu. Perdeu a curto prazo. A longo prazo, Barrabás ficou para trás, os homens do templo também, e ele, hoje em dia, é considerado um Deus por grande parte da humanidade. Pois bem. Mas isso mostra o quê? Tem que ter disputa política. Eu acho que essa fase que se entrou, que é a fase de não fazer a disputa política, a fase do controle remoto, é o seguinte, o que eu faço? Tem que fazer democratização da mídia? Eu sou a favor do controle remoto. Mas, desculpe, isso não é a discussão. Na verdade, acabou que se perdeu a agenda. Ao invés da agenda ser a agenda da inclusão social, da soberania nacional, do peso do Brasil no mundo, de ser das grandes questões, que era aquilo que vinha do segundo mandato do presidente, era uma agenda dos malfeitos, que era tudo o que queriam. Na época em que nós tínhamos o menor desemprego da história do Brasil. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que aprender com a política. Isso significa o quê? Quando nós temos uma mídia que é hostil, nós temos que fazer a disputa política de modo permanente. Então, eu acho que nós perdemos uma oportunidade de avançar. Era uma época carregada de contradições, TV versus internet, TV versus teles, TV versus Google, proteção nacional e pressões internacionais. Havia condições para o debate estava quicando. Mas faltou liderança, faltou acúmulo, faltou, me desculpe a palavra, tesão. Por quê? Porque é tão
tão difícil enfrentar esse tema num debate amplo, aberto e transparente? Isso não é um problema de fulano, de Beltrano, é um problema de todos nós. Primeiro, porque ele é um tema muito complexo, distante do dia a dia das pessoas comuns. A maioria das pessoas que está lutando para progredir na vida, está lutando para fazer o filho estudar, tem que ver como é que fecha o orçamento. Isso é um problema que ela não entende quanto um problema que afeta o dia a dia dela. É normal que isso aconteça. Mas existe uma porção de outros problemas que afetam o dia a dia dela e que ela não sabe e que as forças políticas se preocupam em mostrar. Mas existe um problema mais grave que isso, é que o oligopólio no Brasil, ele foi naturalizado. Ou seja, é como se fosse natural ter um oligopólio e fosse inconcebível não ter um oligopólio. Eu sou da opinião que o mal existe, o bem existe. O mal só vence o bem a longo prazo quando o mal se naturaliza. Quando o mal se torna tão natural que quem está submetido ao mal, ao abuso, ele aceita aquilo porque ele não vê como ser diferente. E quem comete o mal e o abuso faz aquilo tranquilamente porque acha que não terá preço a pagar nunca por aquilo. Então, a naturalização do oligopólio das comunicações é algo terrível, porque dá a impressão seguinte, que o espectro eletromagnético é da Globo, da Bandeirantes, do SBT. Não, ele é do povo brasileiro. Que o espectro magnético é usado pela rádio tal, pela outra rádio, isso até deles não é. Mas por que nós estamos fazendo essa discussão? Eles interditam o debate através da falácia de que é um atentado à liberdade de imprensa. Mas por que nós aceitamos isso? Porque os políticos têm medo de enfrentar esse assunto. É chato dizer isso, mas os políticos têm medo de enfrentar esse assunto. Porque não é só os políticos, os partidos têm medo de enfrentar esse assunto. O judiciário tem medo de enfrentar esse assunto. Porque a imprensa mostra muito claramente o seguinte: quem mexer comigo, eu vou para cima. E aí o cara diz, o político olha e diz assim: esse negócio não me dá voto, porque o povão não entende, mas me dá porrada. Eu vou entrar nisso? Não. Então quem é que sustenta essa bandeira? Alguns poucos, geralmente isolados dos grandes partidos, isolados nas grandes disputas. E aí isso tem uma contrapartida. As pessoas que estão sinceramente motivadas por isso começam a querer fazer um discurso não para milhões, mas para o gueto, para pouca gente. Porque pelo menos eu quero manter minha pureza. Então, repara só, a gente entra numa coisa complicada. Eu acho que isso predominou, eu confesso que eu esperava que as forças democráticas e progressistas do Brasil tivessem prosseguido numa disputa para a colocação de um debate público aberto e transparente sobre esse assunto, que não ia ganhar em larga escala, mas ia fazer com que isso deixasse de ser uma agenda restrita e fosse uma agenda de toda a sociedade. Porém, eu acho que a gente está vivendo um momento novo hoje em dia. O golpe, organizado e dirigido publicamente pelo oligopólio da mídia, porque não tenham dúvida, quem organizou isso não foi o Temer. O Temer foi um agente disso. Quem organizou isso não foi o Rodrigo Maia. Quem organizou isso não foi o fulaninho Beltraninho. Quem organizou isso foi, no fundamental, os grandes grupos de comunicação, que foi quem cimentou isso e passou para a sociedade. Vocês se lembram? Algum de vocês já tinha escutado falar de uma PEC, não sei o quanto, eu nem me lembro mais o número dela, em 2013, que começou a entrar nas manifestações porque defendia os interesses dos procuradores? Ninguém sabia o que era e virou uma questão transcendental. Por quê? A TV Globo estava fechando uma aliança com os procuradores. E aí eles disseram, nós queremos que bote isso. Aí eles vão lá e botaram. É igualzinho a partido político, é igualzinho ao Temer. Então tá, eu pago a tua emenda. Isso é a mesma coisa, não tem muita diferença. Então reparem só, eles agindo e nós assistindo. Então eu acho o seguinte, esse debate
o golpe militar, ele veio mostrar duas coisas: que esse debate é imprescindível e tem de estar no topo de qualquer pauta de reconstrução democrática do país. Segundo, que os oligopólios rejeitam qualquer debate público aberto e transparente sobre o tema e farão de tudo para continuar impedindo. Eles foram longe demais, avançaram o sinal, quer dizer o seguinte: eles vão fazer de tudo para impedir que haja qualquer tipo de regulação. E nós, eu acho que uma importância que isso aconteceu nesse processo agora, assim, isso deixou de ser uma questão de pequenos grupos restritos. Todo mundo teve a experiência, mas está demais, entende? Passou de qualquer limite, assim não dá. Eu não vejo mais essa televisão. Quer dizer, existe um sentimento seguinte, de que tem de fazer alguma coisa. Ou seja, tem que fazer o debate e que a regulação dos meios de comunicação eletrônicos é uma questão importantíssima para o país. Eu queria fugir um pouco do tema e entrar um pouco na situação atual, porque eu acho que as duas coisas se ligam muito. Sofremos, o país, o povo, a democracia, uma grande derrota com o golpe. Não devemos subestimar o tamanho do golpe sofrido pelo país. Os golpistas conseguiram unir um conjunto amplo de forças conservadoras, corporações dentro do aparelho de Estado, agentes políticos, forças empresariais, tudo isso organizado e impulsionado pelos grandes grupos de comunicação e tudo isso apoiado por forças externas extremamente poderosas. Eles não se conformaram com o protagonismo crescente do Brasil e afastaram uma presidente legitimamente eleita. Mais do que isso, eles se uniram para tentar impor ao Brasil um governo que se propõe a aplicar exatamente o programa que foi derrotado nas urnas em outubro de 2014. Ou seja, não foi um golpe contra Dilma, não foi um golpe contra o Lula, não foi um golpe contra o PT, foi um golpe contra a vontade manifestada explicitamente pelo povo brasileiro nas urnas, quando ele escolheu o caminho do aprofundamento das mudanças e recusou o caminho do retrocesso, que foi o que o Aécio defendeu. Foi um golpe contra aquilo que é o símbolo e a base de qualquer regime democrático, o voto. É através do voto que são feitas grandes escolhas e as opções fundamentais de uma sociedade democrática. É ele e apenas ele quem pode servir de base para a organização das instituições políticas. Pessoalmente, eu não esperava por isso. Eu confesso que eu fui ingênuo, e acho que como eu, muita gente. Eu acreditava que depois da ditadura militar, as forças conservadoras do Brasil, sem deixar de ser conservadoras, elas haviam abandonado a sua devoção pelos regimes de força e se convertido à ideia de que uma sociedade grande, complexa e diversificada como a brasileira somente pode prosperar e crescer em ambientes democráticos. Eu achava que eles tinham aceitado que a definição dos rumos do país se dá nas disputas eleitorais e nos embates políticos dentro de um ambiente democrático. Foi uma ilusão. A nossa elite, que de elite não tem nada, ela é só dinheirista, predadora. Ela não tem projeto de país. Ela não pensa a longo prazo. Ela não tem valores políticos consistentes, é imediatista, oportunista, pequena, medíocre. Eu acho que é indispensável que se tenha claro que o golpe foi fruto, basicamente, dos nossos acertos. Essa ampla coalizão conservadora que deu o golpe jamais se conformou com os extraordinários avanços dos governos populares e democráticos, porque o Brasil aprendeu nesses 12 anos que ele podia ser governado para todos, e não apenas para um terço da população. Para os nossos adversários, o povo é um estorvo, é um peso, é uma carga. Para eles, o povo não cabe no Brasil, o povo brasileiro, e o povo não cabe no orçamento. Os 12 anos dos governos democráticos e populares mostraram que isso não está com nada. Não só o povo cabe no Brasil e no orçamento, como é um extraordinário ativo, um patrimônio espetacular, uma grande riqueza. Sem ele não se constrói um país forte, próspero e com futuro. Com ele, o Brasil progride, se torna mais justo
e pode ser mais rico e mais forte. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que é fundamental. É a naturalização da opressão. A gente, às vezes, esquece um pouco isso, a naturalização da opressão. É a naturalização da opressão quem dá discurso para a legitimação do opressor e para a submissão do oprimido. Você naturaliza a falsa ideia da superioridade branca para justificar a discriminação racial contra negros e índios. Você naturaliza a pretensa condição subalterna da mulher para legitimar sua dominação pelo homem. Naturaliza-se a ideia de que os pobres são incapazes de progredir para negar-lhes oportunidades. Naturaliza-se a tese de que o Nordeste não tem condição de progredir para justificar a falta de investimentos públicos na região. Durante séculos, os conservadores apresentaram como natural a exclusão social, a desigualdade regional, a falta de serviços públicos, a diminuição do Estado, a repressão aos setores populares e uma posição internacional submissa. Governavam para 1/3 da população, depois mandavam o povo se virar. E depois diziam, é um povo de vira-latas. Se o povo tinha que se virar, o que é que eles queriam? Essa atitude, esse comportamento que tornava natural que o governo governasse só por 1/3 e que os outros 2/3 se conformassem, isso foi seriamente atingido durante esses 12 anos. O importante é que tudo isso que parecia natural, ele foi derrotado com um debate político. Às vezes tem gente que diz, não houve debate político. Como não houve debate político? Não houve em alguns momentos, mas houve muito. Segundo o mandato do Lula, era um debate político que ninguém aguentava mais. O mesmo pessoal que dizia que o Lula não falava para a imprensa antes, dizia, ninguém aguenta mais o Lula falando para a imprensa agora. Essa naturalização da opressão com o debate político, ela foi seriamente abalada. E se mostrou a injustiça como ela é, que ela é fruto de escolhas políticas e de decisões políticas, e não algo inevitável. E esse debate, as forças conservadoras foram derrotadas em meio a um permanente debate político. Todos os avanços, todos, sofreram forte oposição, encarniçada oposição das forças governadoras. Vou dar alguns exemplos. Bolsa Família, isso é bolsa esmola, estimula o não trabalho. Aumento real do salário mínimo, vão quebrar o país. Luz para todos, mas que loucura! Se o mercado não resolveu, como o Estado vai resolver? Cotas nas universidades, eles entraram na justiça contra essa política. Cotas de escola pública nas universidades, diziam, vai rebaixar o nível das universidades. Universidades públicas no interior é jogar dinheiro fora. Multiplicação das escolas técnicas só vai criar elefantes brancos. Para que isso? Não há demanda para isso. ProUni, quem não tem dinheiro para pagar a universidade privada e não entra na universidade pública, não precisa estudar. Políticas de afirmação racial, não somos racistas, não existe racismo no Brasil. Mais médicos, vai para Cuba, volta para Cuba, negro comunista. Valorização do Nordeste. O Nordeste é atrasado, mas a região é pobre e o seu povo não tem energia. Transposição do São Francisco. Vão esvaziar o Rio, é preciso defender o meio ambiente. Políticas de conteúdo nacional, é muito melhor comprar mais barato lá fora do que produzir aqui dentro. Valorização do mercado interno, nós temos de abrir o país para produtos mais baratos. Pré-sal, Petrobras não tem condição de explorar essa riqueza. O sistema de concessão, que era o anterior, está funcionando muito bem, para que mudar? Política externa independente, quem somos nós para querer estar no Conselho de Segurança da ONU? Intensificar relações com a África, com a América Latina, isso é uma bobagem. Por que vamos encher a bola de negros e cucarachas? O melhor é estar sempre bem alinhadinho com os Estados Unidos. Reparem só, essa disputa política foi vivida por dezenas de milhões, centenas de milhões, pelo menos 100 milhões de pessoas viveram isso. E essas pessoas viram que abriram-se oportunidades para elas, que melhoraram a vida delas, que abriram perspectiva para os seus filhos. Elas tiveram uma experiência de mudança. E a experiência de mudança é muito mais forte do que mentira de jornal. Mentira de jornal se segura
Campanha de jornal se segura, campanha de publicidade se segura, até um certo ponto. A experiência das pessoas é mais forte do que isso. E eu acho que as pessoas tiveram uma experiência de que é possível mudar. E de que é possível mudar e que não existe nada natural. A ideia da naturalização foi fortemente atingida. Isso é uma diferença importante em relação ao golpe de 64. Em 64, o golpe aqui, eu vejo, não tem muitos que viveram a terrível situação de ter o golpe de 64 e ter esse agora. O golpe de 64 foi dado com... Você viveu, eu também vivi, o Chico também viveu e tal, mas eu estou vendo que tem uma garotada aqui que felizmente não viveu isso. Contra um enorme crescimento da expectativa da mudança no Brasil. O Brasil tinha uma expectativa de mudar. Não tinha chegado a fazer grandes mudanças. Tinha, claro, teve 13º, teve isso aqui, mas não era um processo, era periférico, era episódico. Lá foi a expectativa de mudança, agora foi experiência de mudança. Isso é muito forte. Então, eu queria dizer o seguinte, que isso vai voltar. Esse sentimento vai vir. Nós perdemos, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas será que eles venceram? A curto prazo, claro, está lá, o Temer está lá fazendo as bobagens dele, está lá liquidando o país, vendendo, trucidando, comprando gente, recebendo mala, tudo ele está fazendo. Mas será que eles vão conseguir segurar? Será que o Brasil é um país que vai aceitar uma coisa com essa? Um país grande, 200 milhões de pessoas, complexo, com a economia que tem. Será que eles vão conseguir segurar isso tudo? Eles não têm um projeto nacional. Na verdade, são várias corporações, grupos, etc., cada um com seu projeto particular, unificados em torno de um projeto do setor financeiro, com apoio internacional, que é basicamente o seguinte: reduzir o trabalhador, reduzir os programas sociais, e com isso fazer com que o Brasil não possa ter protagonismo, possa ter peso, não possa ser a 6ª ou 7ª economia do mundo, se afirmando no mundo. No fundo, essa turma, o que eles querem, eles não tem muito projeto, eles querem o seguinte: o Brasil tem que ser um produtor de commodities. Mais ou menos assim como o México, no máximo o Canadá. O projeto deles é que o Brasil seja no máximo o Canadá. Sinceramente, eu acho que o Brasil não cabe no Canadá, ele é muito maior do que o Canadá. Então, eu acho que eles estão com um problema. O Hitler, no início da Segunda Guerra Mundial, passou a ideia de que era talvez o maior gênio militar depois de Napoleão, com a tática da Blitzkrieg, da Guerra Relâmpago. O que ele fazia? Concentrava uma enorme quantidade de tropas, de armamento, de poder bélico, num ponto, contra um país, avançava com uma rapidez impressionante, tomava conta da situação, quebrava a espinha dorsal e a moral do inimigo, do adversário, tomava conta do país. Ele ganhava, tomou a Polônia, tomou a Tchecoslováquia, tomou a Bulgária. Isso tomava o quê? Em 5, 6 dias, 8 dias, tinha tomado. Era um gênio. Todas as batalhas eram rápidas e fáceis. Até o momento em que ele foi invadir a União Soviética. A União Soviética não tinha de uma ponta a outra fronteira 600 quilômetros, 700 quilômetros. Ela tinha 10 mil quilômetros. Então, a Blitzkrieg não funcionava ali. Por quê? Porque era um país complexo, imenso, e na hora que você avançava muito, você ficava longe das suas bases de apoio, das suas linhas de reabastecimento, de sustentação, e você tinha que enfrentar um país complexo que ia te engolindo, te engolindo, te engolindo. Então a Blitzkrieg dava para certas coisas, não dava para certas coisas. Eles acharam que iam ganhar isso com a Blitzkrieg, tanto que eles diziam, em 3 meses acertamos tudo, então aí 1 ano e o mundo só afunda com eles. O Brasil é grande e complexo demais para ser dominado por uma Blitzkrieg de uma camarilha, de uns caras como esse. Esse que é o problema. Então, o que falta? Por que o povo está decantando a situação? O povo está se recuperando num choque que ele não entendeu. Até porque ele não entendeu que
o primeiro ano do segundo governo da Dilma não fosse o programa que ela defendeu nas urnas que tivesse, fosse outra coisa, ele ficou perplexo. Hoje em dia, tudo bem, está sendo resolvido, porque já está um ano, a economia está aí, etc. Então, nós vamos ter anos muito difíceis pela frente, nós vamos ter períodos muito difíceis pela frente, mas eu acho o seguinte, não foi um golpe contra o Lula, contra a Dilma, contra o PT, contra o governo, foi um golpe contra um projeto de país. Eu acho que esse projeto de país está vivo, precisa ser aperfeiçoado, precisa que seus erros sejam corrigidos. Ele está vivo, tem base na sociedade fortíssima, que precisa ser organizada e construída, e eu acho que ela virá à tona de uma forma ou de outra. Eu sou otimista. Acho que talvez seja uma qualidade, um defeito da minha geração, que viveu uma ditadura e, debaixo da ditadura, quando tudo parecia que o mundo era uma coisa terrível, que a gente devia ficar quieto, a gente se recusou a ficar quieto e lutou contra a ditadura. E, para isso, você precisa ter aquele otimismo de dizer o seguinte, eles não são o Brasil somos nós. Eu posso ter cometido erros, etc., mas eu não cometi um erro. Eu, quando eu digo eu e a minha geração. Nós não nos submetemos a eles só porque eles eram mais fortes. Então, para encerrar, eu acho que o nosso debate aqui, o tema do ciclo de debates é pensem. Eu diria a vocês, pensem, lutem e não se submetam ao que está errado. Obrigado. Bom, depois dessa palestra que suscitou a maior receptividade, conforme podemos constatar, nós vamos ter um debate. Os organizadores definiram as condições e nós vamos proceder da seguinte forma. Vamos ter 2 blocos de perguntas, cada um dos blocos, 4 ou 5 perguntas? 5 perguntas em cada um dos blocos e vocês poderão, preferencialmente, se faz esse pedido. Embora algumas vezes a gente goste de se expressar diretamente, fazer por escrito, e a organização, como é o seu nome? Nós estamos pedindo que quem fizer as perguntas escritas, pode se dirigir ou chamar qualquer um de nós do cerimonial que nós pegamos e conduzimos até o palestrante. Caso alguém queira falar também, democraticamente, o microfone está aberto, mas vamos primeiro atender às perguntas escritas, ok? Para que a gente não se prolongue muito. O microfone vai ficar aberto no segundo bloco. Boa noite, ministro Franklin. Meu nome é Lucas. Primeiro eu queria agradecer e parabenizar pela palestra. A minha pergunta se refere a uma pesquisa que foi feita pela Fundação Perseu Abramo a respeito dos valores e percepções da periferia da cidade de São Paulo. E foi percebido que lá na periferia havia uma hegemonia dos valores liberais, da ideologia da meritocracia. E a própria pesquisa dizia que isso se devia, em grande parte, ao discurso que era propagado pela mídia hegemônica. A minha pergunta é, para o campo progressista, para se contrapor a essa hegemonia do discurso liberal, basta fazer a democratização dos meios de comunicação, ou é nosso dever, enquanto campo progressista, perceber que existe valor nesse discurso liberal, existe valor na cultura do empreendedorismo e adotar esses valores para poder sintonizar de fato com essa periferia que nós não, o campo progressista, almejamos defender? Essa é a pergunta. Obrigado. Então, nós vamos fazer esse bloco de 5 perguntas, de forma que o próximo pode falar. Eu queria lembrar que também se solicita que não se ultrapasse 2 minutos quando se tratar de pergunta oral. Obrigado.
A próxima pergunta é do Rubens Salomão, ele é jornalista da UFPB, aliás, estudante de jornalismo da UFPB, está no primeiro período. Qual o papel do jornalismo na disputa política de pós-verdade e as fake news, onde a credibilidade irá ser ativo popularmente buscado? A próxima. Por que o governo do PT, durante sua gestão no Ministério das Comunicações, não conseguiu mudar o marco regulatório das mídias? Qual o papel dos EEUU Estados Unidos. Exato. No recente golpe? Quem está fazendo é Maria José Chaves. E a última nesse bloco. Por que, apesar da resistência dos movimentos sociais, com a divulgação de eventos, não estamos conseguindo chamar a atenção ou adesão da sociedade não organizada? E vai encerrar com uma pergunta. O maior resultado do campo progressista no Brasil, psicossocialmente falando, foi no Nordeste, de forma inegável, dada a enorme defasagem de séculos. Eu lhe perguntaria se você consideraria viável o fato de a gente ter uma pretensão a um representante nosso de forma bem, digamos assim, muito claramente colocada como um representante de uma região que realmente é a única que no momento resiste no Brasil às forças conservadoras, é o Nordeste. O senhor pode ir em qualquer cidade do interior e conversar com qualquer pessoa, eles não se esquecem desses 12 anos de progresso. Então, por exemplo, o governador Ricardo Coutinho poderia ser uma força nesse sentido. Eu só queria que você dissesse qual é a pergunta exatamente. O senhor vê a possibilidade concreta de nós termos no Nordeste alguém na chapa no campo progressista? Primeiro, a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, a fundação do PT, de estudos do PT, fez uma pesquisa e chegaram a uma pesquisa que foi feita esse ano, eu acho, e chegou à conclusão de que grande parte das pessoas que tinham progredido durante o governo Lula e Dilma tinham tido assim, uma percepção, no fundo, de que elas progrediram, mas achavam que era por conta própria. Uma coisa mais ou menos assim. Bom, eu acho o seguinte, a pesquisa ela expressa um momento, é aquela coisa que se diz, pesquisa é fotografia. Ela foi feita num momento onde eu acho que a intensidade da luta política pelo nosso lado foi muito baixa. Eu acho que se essa pesquisa fosse feita em 2010, a maioria das pessoas iria considerar que tinha progredido porque tinha se esforçado, tinha seu mérito, etc., mas porque tinha tido um governo que lhe deu oportunidade. Por quê? Isso estava no debate político naquele momento. Eu acho que, eu já falei aqui sobre isso, eu acho que um erro que se teve é que não se fez o debate com a intensidade política que ele requeria. E ficou uma situação como um lado falando a sua agenda, o seu discurso, promovendo os seus valores, e nós esperando que a verdade prevalecesse pela ação de alguma força espetacular. Então eu acho que expressa isso. Eu não acho que o povo que progrediu é um povo, vamos dizer, egoísta. Não. É o seguinte, quando durante 2 ou 3 ou 4 anos se para de dizer para ele, defende o que é teu que está ameaçado, faça isso, etc. Você fica, ele atribuiu ao seu esforço, que existe a verdade. Então, a primeira, eu não acho isso algo, eu acho que isso é circunstancial, porque se a pesquisa fosse feita em 2010, o resultado eu acho que seria inteiramente diferente. A outra pergunta é qual o papel do jornalismo na era da pós-verdade, do fake. Eu sou jornalista e eu acho que o jornalista tem um compromisso com a verdade dos fatos.
Eu acho que o fato de você ter opiniões políticas, ou o fato, se você é um jornalista esportivo, você torcer por um time, isso não quer dizer que você deve fechar os olhos para a realidade. Eu sou Flamengo. O Flamengo jogou mal? Eu tenho que dizer que o Flamengo jogou mal. Eu, como jornalista, eu tenho um compromisso com a sociedade, que é de informar a sociedade sobre os fatos que estão acontecendo. O problema é que, hoje em dia, o que predomina nos grandes meios de comunicação é o absoluto descompromisso com a verdade dos fatos. Não se faz mais reportagem, não se corre mais atrás. Não estou me referindo a cada jornalista individualmente, há jornalistas seríssimos, entende? Mas no seu conjunto, o jornalismo tem momentos melhores e teve momentos piores. Eu, por exemplo, vivi momentos de bom jornalismo na década de 90. Momentos onde a sociedade ainda tinha assim, um gás da luta democrática empurrando e invadindo as redações, um momento em que os repórteres, os jornalistas, não abaixavam a cabeça para os seus chefes, entende? Eles discutiam, e que os chefes não achavam que podiam falar qualquer idiotice e que estava sacramentado pelo Divino Espírito Santo, pelo Roberto Marinho, não. Tinha que convencer, tinha que ter debate. Foi um momento rico. Eu, uma pessoa progressista de esquerda, fui para a TV Globo, porque a TV Globo precisava ter pessoas, o Globo precisava ter pessoas de diferentes matizes, foi um momento de mais pluralismo. Não foi o único. O Márcio Moreira Alves, que era um homem progressista, também teve uma coluna no Jornal Globo. Então, era um momento inteiramente diferente do que começou a acontecer depois de 2005, que é o seguinte: falou, está falado, e quem não rezar pela cartilha está fora e vai pagar por isso. Então, nós vivemos um momento diferente. Eu acho que o jornalista tem que ter compromisso com a verdade, com os fatos, e nós não devemos, porque o outro lado conta mentira, inventa coisa, calunia, cair no mesmo jogo. A médio e longo prazo, a sociedade vai escolher e vai querer ter um bom jornalismo. Quem não fizer isso, não fará bom jornalismo, mas não será respeitado como jornalista pela sociedade. Então, eu acho que nós temos que fazer a disputa política, temos que mostrar, isso é mentira, isso não é verdade, tem que estar ativo nisso, mas nós não temos que, para fazer a disputa política, cair no mesmo tipo de erro que eles caem. Isso não tem nenhum bom mocismo, não é? Porque a longo prazo, só o jornalismo apoiado em fatos é que, na verdade, constrói, entende, uma relação forte entre o jornalista e o público, uma relação estável, uma relação profunda. Por que o PT não fez o marco relatório? Eu acho que eu, de certa forma, já falei isso na minha... Eu não sou do PT, então não tenho como responder, mas eu acho que, de certa forma, primeiro, é um tema complexo, o tema do marco relatório não é um tema simples, é um tema que a existência de oligopólios está naturalizada, então você precisa fazer um combate muito firme. Terceiro, na sociedade como um todo, esse é um tema que não vamos dizer, num primeiro momento, não aparecia com o vigor que ele aparece hoje, porque a experiência dos últimos 2 anos colocou esse tema na agenda. Eu acho que faltou liderança dentro do partido, porque você tem assuntos que podem não dar voto, podem não encher a bola, não dar aplauso, mas que são fundamentais para a sociedade, e os partidos têm a obrigação de defender lideranças políticas. Eu acho que é um erro. O PT e outros partidos não tenham feito isso. O papel dos Estados Unidos no recente golpe. Olha, eu não tenho nenhuma informação de cocheira que me diga, olha, aconteceu tal coisa, mas eu acho que, vamos dizer, a coincidência é muito grande. Eu acho que os Estados Unidos ficaram profundamente incomodados com o fato do Brasil ter uma política externa, como disse o ex-ministro Celso Amorim, altiva e ativa, de defesa dos interesses nacionais, mas de aposta num diálogo sul-sul, sem, com isso, fazer enfrentamentos tolos, jogadas para a plateia com os Estados Unidos ou com a Europa. Ficaram incomodados com o crescimento da autoridade do Brasil. Ficaram incomodadíssimos com a descoberta do pré-sal e com
a adoção de um modelo de exploração que preservava os interesses nacionais. Viram o Brasil surgindo enquanto uma potência regional, mas com uma projeção internacional muito forte. Nós demos sorte. Eu costumava brincar no governo que nós devíamos fazer uma ação de graças ao Iraque. E nós demos muita sorte, porque dos anos 2000 a 2000 e pouco, os Estados Unidos se meteram naquela maluquice, naquela aventura do Iraque, e não conseguiram ter uma presença tão ativa na América Latina como tiveram em outros momentos. E nós aproveitamos corretamente aquele momento. Os Estados Unidos também saiu um pouco do Iraque, saiu um pouco do Afeganistão. Embora ele tenha uma compulsão enorme, já está querendo voltar. Mas então eu acho o seguinte, eu acho que do ponto de vista das questões de fundo, os Estados Unidos ficaram muito incomodados com a importância, o ativismo, o crescimento da influência do Brasil e as perspectivas de uma nação de 200 milhões de habitantes, com uma economia complexa, um país com riquezas naturais imensas, um país com relações amistosas na América do Sul que fazem que o seu mercado interno de 200 milhões, olhado como mercado interno latino-americano em parceria, seja um mercado de 400 milhões. Quer dizer, então o Brasil estava criando as condições aqui. Eu acho que eles teriam, do ponto de vista dos interesses deles e levando em conta a tradição intervencionista deles, todo motivo. Eu não tenho nenhuma informação, mas olha, eu acho que algumas coisas que aconteceram aqui no Brasil me lembram muito a estratégia da guerra híbrida que os Estados Unidos, e às vezes não é só o Departamento de Estado, mas de corporações americanas vêm adotando. Mas eu não tenho elementos para isso. Algo que eu olhe de o que aconteceu em 2013, entre a quinta-feira, onde teve a manifestação em São Paulo do movimento Passe Livre, reprimida duramente pela polícia, que até aquele momento a manifestação era apresentada pela TV Globo como uma manifestação de vândalos, entende, depredadores, isso na quinta-feira. Na segunda-feira, a TV Globo chamando todo mundo para ir para a rua. Alguma coisa aconteceu naquelas 72 horas, deve ter sido um dos fins de semana de maior intensidade de trabalho nas organizações Globo, mas alguma coisa aconteceu naquelas 72 horas que ela mudou de posição. 180 graus, todo mundo falando a mesma coisa, e passou a ser o quê? Uma dirigente do movimento de ida para as ruas, as famílias, etc., e dirigindo aquilo contra o governo. Então, o que fez a Globo mudar? Eu não sei. Terá sido endógeno? Pode ser. Na vida pode ser. Pode ser uma coisa exógena? Pode também. Tudo pode ser. Pois bem, adesão, nem eu estou entendendo a minha letra aqui. Adesão da sociedade. Não. Por que a adesão da sociedade até agora? Eu acho que essa é uma questão. É complexo, é difícil de responder, mas eu vou dizer o seguinte: eu não acho que a adesão tem sido baixa aos protestos. Nós tivemos uma greve geral fortíssima. Nós tivemos manifestações fortíssimas. Sem ter a imprensa, sem ter imprensa nem neutra, é a imprensa desconhecendo. O que eu acho que existe hoje em dia? O pessoal, vamos dizer, mais organizado, mais ativo, de uma forma que eu acho admirável, com muita juventude, muito gás, de uma forma admirável, veio à tona. Um setor da população que está mais ganhando dia a dia, enfrentando dificuldades, etc., não veio à tona junto, mas esse setor está acompanhando. Esse setor está olhando, esse setor está ficando incomodado, está sentindo que a reforma trabalhista é em cima dele, ele está sentindo que o negócio da aposentadoria é em cima dele. Ele ainda não está com o mesmo grau de mobilização. Mas pega, por exemplo, as pesquisas mostram claramente uma evolução, entende, da avaliação política desses setores, no sentido de que eles vêm para cá, vêm para a luta, estão vindo. Agora,
É mais lento como você forma a opinião e é mais lento como você gera mobilização nos setores, entende, que estão mais envolvidos em ganhar o dia a dia, vivendo extraordinárias dificuldades. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: esses setores não estão indo para o lado de lá, ao contrário, eles estão vindo para o lado de cá. Eu acho que eles estão numa grande entalada. Os nossos adversários deram o golpe com 3 discursos. Primeiro era o discurso de que vamos acabar com a corrupção, como se o grande problema do Brasil fosse a corrupção do PT. Segundo, nós em 3 meses resolvemos isso aqui, etc. Terceiro, não teve golpe, porque nós tivemos um procedimento constitucional previsto, etc. E tal. Eles perderam os 3 discursos em um ano. Não houve golpe, hoje em dia o Brasil inteiro sabe que houve golpe. Mais do que o Brasil inteiro, o mundo inteiro sabe que houve golpe. O grau de desmoralização das instituições políticas brasileiras é uma coisa brutal. Segundo, o governo imerso num mar de corrupção que vem à tona a cada dia, as lideranças políticas principais do outro lado afogadas ali, o discurso deles que vinham acabar com a corrupção acabou. E aquele discurso de que em 3 meses nós resolvemos isso e o Brasil, ó, ao contrário, um ano depois, nós estamos numa enorme depressão, numa situação terrível, onde eles comemoram, vê que maluquice, eles comemoram, mas agora nós não temos inflação, tivemos deflação no mês passado. Como me falou um companheiro em Minas, eu fui lá dar uma palestra, ele disse, é como se o sujeito dissesse o seguinte: eu não tenho mais cárie. Aí você diz, não tem mais cárie? Eu arranquei todos os dentes. Eu não tenho mais inflação, eu acabei com a atividade econômica. E o cara comemora isso. Então eu acho que eles perderam o discurso. A última pergunta, eu não estou entendendo o que foi. O do Nordeste, a de ter, eu vi, olha, não tenho a menor ideia. Não pensei nisso. Agora, eu acho que, a menos que impeça, eu acho que o candidato a presidente do lado de cá será do Nordeste. Que eu saiba, Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Caruaru, Pernambuco. Agora, não vejo problema nenhum, entende? Eu acho que essa não é a discussão para o momento. Boa noite. Eu também tinha andado com a mão aqui, estou aqui. E fiquei aguardando. Acho que você avançou na minha reflexão. Antes de tudo, parabenizar a todos nós, porque a Paraíba, de sexta-feira para cá, tem vivido um ciclo virtuoso de resistência a um momento de inércia e de retração e de retrocesso. Nós tivemos o primeiro comício das diretas, já numa convergência, numa frente ampla de partidos e mobilização social. A Paraíba iniciou com isso. Tivemos a presença de Dilma dando uma aula magna pelo Instituto Perseu Abramo e fez uma reflexão em alguns pontos, Franklin, muito parecido com o que você nos traz aqui. E era o ponto que eu ia perguntar, e que você, de certa forma, já avançou, mas entre a expectativa de mudança de 64 e a experiência de mudança que resulta num golpe das elites, na ira das elites por essa mudança em 2016, a gente tem a percepção do povo, no qual, por um lado, a mídia, a grande mídia e essa concentração de poder, o monopólio, a falta de marco legal e a falta de disputa que se fez durante muito tempo sobre o significado do que estava sendo essa mudança, a gente tem um quadro atual de pessoas que estão adormecidas no processo de retrocesso que nós vivemos. Isso é muito grave. Eu concordo com você que nós conseguimos ter uma reação firme. Nós estamos mexendo o máximo que podemos. Um campo progressista da sociedade está se mobilizando muito, mas isso se dá ainda em um gap de tempo muito intenso para o que a gente precisa de força, de capital instalado de força para poder retomar esse processo.
E nós temos dois outros aspectos, que é isso que eu quero perguntar exatamente. Por um lado, como é que a gente vai fazer a disputa, disseminar essa ideia ou ajudar a uma ressignificação da população, se os meios de comunicação estão concentrados como estão, sustentando essa mentira que tantas vezes repetidas quer se fazer verdade. Como é que a gente vai desconstruir isso, além de tudo com a crise de lideranças que nós temos no nosso país para poder ocupar esses espaços. Por outro, este golpe tem uma faceta da comunicação, mas tem não só a corporação do poder público, ela tem uma faceta judiciária muito pesada e muito forte nesse processo. Como é que você faz essa relação entre a contribuição que os meios de comunicação deram nesse processo, e isso que você descreveu, e o papel e a mão pesada da caneta do judiciário nesse processo? Boa noite, jornalista Franklin Martins. Queria que o senhor pudesse comentar a respeito desse consórcio que foi estruturado, Ministério Público, Poder Judiciário e o setor midiático, né? Se o governo Lula, os governos Lula e Dilma não cometeram erros, sempre se utilizava a expressão republicanismo, né? Quando se fortaleceu o Ministério Público e, por exemplo, na Argentina, o governo da Cristina Kirchner conseguiu quebrar o monopólio do jornal Clarim, né? Bom, enfim, era isso que eu queria perguntar. Muito obrigado. Boa noite, Franklin. Meu nome é Jorge. Você disse aí que um dos motivos para que os governos Lula e Dilma, né, terem sofrido uma perseguição implacável da mídia foi justamente esse protagonismo, claro que nós sentimos. Dá-se o golpe, assume o Temer. O Temer, completamente oposto, destruiu conquistas que nós obtivemos em décadas. Ou seja, fazendo justamente o que a mídia queria que ele fizesse. Mesmo assim, a gente percebe que também ele está sofrendo, digamos assim, uma perseguição. Você teria alguma explicação para essa relação ter azedado? Boa noite a todos e todas, Maurílio de São Paulo. Bom, o tema é sobre golpes midiáticos da atualidade, sobretudo do Brasil, mas não custa lembrar que, graças à ação juvenil do companheiro Franklin Martins, que na sua juventude foi possível salvar a vida de 15 pessoas, incluindo do companheiro José Dirceu, na troca do embaixador americano. Mas voltando ao tema dos golpes atuais, em 2002 houve uma tentativa de golpe na Venezuela e o Congresso culpou, né, como participante daquele golpe, uma emissora que teve o seu registro cassado. Na opinião do senhor Franklin, há indícios suficientes para cassar a licença da Rede Globo na participação do golpe midiático de 2016? O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Muito obrigado a todos e todas. Eu não sei se eu vou conseguir responder a tudo, vou escolher algumas aqui, porque tem uma pergunta aqui que eu acho especialmente importante. Qual é o papel da sociedade em geral para a regulamentação da radiodifusão? É o seguinte, o fato de que essa pergunta esteja havendo, eu acho que é a grande novidade dos últimos tempos. Porque antes, as pessoas não se colocavam nessa questão. As pessoas estão sentindo o seguinte, que o que eu ouço na televisão, o que eu ouço no rádio, tem muita manipulação. E eu só ouço uma voz. É como se você tivesse um pastor falando o tempo todo nas diferentes rádios, na televisão, a mesma coisa. Só tem uma voz. As pessoas percebem isso e começam a ficar profundamente incomodadas. Então, qual é o papel da sociedade? O papel da sociedade é dizer, eu quero mais vozes. Eu quero mecanismos que garantam que não tenha oligopólio. Eu quero um debate público, aberto e transparente sobre a regulamentação dos meios eletrônicos, porque isso não é censura, isso é defesa do direito da sociedade a ter uma informação plural.
Isso quer dizer que vai se resolver isso rapidamente? Não. Mas é isso que nós temos de fazer. Outro dever da sociedade, cobrar dos seus vereadores, deputados, etc., o que eles pensam disso. Porque tem muito deputado, muito vereador, muito senador, que nessa questão ele sai de fininho, assuir e vai para o outro lado. Por quê? Porque ele acha que isso não dá voto e dá porrada. Ele precisa entender o seguinte: grande parte dos eleitores estão querendo uma posição sobre isso. Eu acho que a nossa mídia oligopolizada, ela avançou todos os sinais nesse golpe de Estado. Ela foi, na verdade, quem organizou, entende, a face pública do golpe. Isso não é uma coisa simples. Em que ela no dia seguinte disse, não, isso é impressão de vocês. Não, foi uma experiência que as pessoas tiveram. Então eu acho que tem cobrado os partidos, cobrado os juízes. Os juízes tremem na mídia. Houve uma época que não era assim, não. Os juízes enfrentavam a mídia, ou pelo menos havia um grande número de juízes que enfrentavam excessos da mídia. E é importante que enfrentem excessos da mídia. Uma segunda questão importante, é possível não terem eleição em 2018? Possível é. Mas repara só, é uma coisa complicada. Eles deram um golpe que o discurso era, nós estamos fazendo aqui o impeachment, algo previsto na Constituição e tal, para nós rapidamente resolvemos e tal. E essa coisa está fazendo água, está fazendo água, está fazendo água. Se tiver uma eleição em 2018, que é o que está marcado, se nós olharmos o que está ocorrendo, nós vamos ter uma polarização na sociedade entre quem quer voltar a um processo de mudanças e para uma postura de aberto confronto com qualquer possibilidade de mudança. Eu, sinceramente, acho que eles não ganham uma eleição assim. Outro dia, eu li um artigo de um historiador, que eu respeito muito, Zé Murilo de Carvalho, artigo dele na Folha de São Paulo, e ele dizia uma coisa que coincide muito com o que eu penso, que é o grande problema das chamadas elites brasileiras é a enorme dificuldade que elas têm para aceitar a participação, a presença política do povo nas instituições. E ele vem mostrando como isso, a presença política do povo nas eleições vem aumentando. Isso, inclusive, eu tinha feito isso na introdução de um capítulo de um dos meus livros. Os números são impressionantes. Em 1930, votaram para presidente, não estou dizendo eleitores estavam inscritos, votaram. 1.800.000 brasileiros. Equivalia mais ou menos a 5% da população. Na eleição de 45, votaram 5.700.000, uma coisa assim, que equivalia a 13% da população. Foi a primeira vez que as mulheres votaram para presidente. Depois passa para 17%, 19% é o que vai dar ali mais ou menos em 1960. Depois da redemocratização, a percentagem da população brasileira que tem ido às urnas foi da ordem de 48% no governo Fernando, na eleição do Fernando Henrique, 52% na eleição do Lula, 57% na última eleição da Dilma. Isso o que significa? O povo está participando mais. O que isso significa? Por que está participando mais? Maior presença política, urbanização, diminuição do analfabetismo primeiro, depois a autorização do voto do analfabeto, tem uma série de fenômenos. Mas isso significa o seguinte: quando você tinha 5% da população votando, era mais fácil para quem não levava em conta os interesses da maioria da população enrolar. Quando você tem 57%, tem que lidar com isso. Tem que lidar com os interesses da população. Então é o seguinte, se formos para uma disputa, eu acho que a maioria do povo não quer retroceder, quer permanecer no caminho de mudança e aprofundar a mudança. Aí, então eles podem suspender a eleição. Teoricamente pode, tudo pode acontecer. Será que eles têm força para suspender a eleição também?
Será que suspender a eleição não será a gota d'água? Nós temos que deixar claro o seguinte: não admitimos que não haja eleição em 2018. E se eles forem investir contra isso, que vão investir e vão pagar o preço disso e vão ter de enfrentar uma reação da sociedade. Eu não acho que estão com essa bola toda também, não, entende? Pergunta para jornalista: em que medida a garantia fundamental da liberdade de expressão pode se sobrepor ao compromisso de dizer a verdade? Esse é o dilema que todo jornalista tem. Você tem que ter liberdade de expressão, que é algo que a sociedade tem de te garantir. E você tem que ter o compromisso com a verdade, que é algo que você tem que garantir. É uma tensão permanente. Volto a uma questão que eu falei antes. O jornalismo é uma contradição em si, porque ele é um espaço público mediado por interesses privados, inclusive pela opinião do jornalista. Mediado por questões privadas. É uma tensão permanente, e isso não faz com que o jornalismo seja necessariamente ruim. Ele pode ser ruim, mas pode ser muito bom também. Se houver o quê? Compromisso com o público, compromisso com a verdade, compromisso com os fatos, independência diante das pressões. Para ter independência diante das pressões tem que ter pluralidade, porque o jornalista consegue ser mais independente. O fogo é quando o jornalista é independente, é demitido, e o oligopólio botou ele na lista negra, ele não consegue mais emprego. Então, tudo isso afeta. Tem duas perguntas aqui que se referem ao projeto de desmonte do Brasil, que está sendo em curso agora. Petrobras, possibilidade de venda de terras estrangeiras, programa nuclear, uma série de questões. Não tenha dúvida, está dentro daquela questão de que eu acho que essa nossa elite, entre aspas, que não tem projeto nacional, que ela não se encara enquanto país, é uma coisa... Ela quer transformar isso num produtor de commodity, seguindo as regras lá dos centros hegemônicos. E está num processo acelerado de tentar desmontar o país. É uma coisa impressionante a rapidez e a intensidade. É o seguinte: eu tenho pouco tempo pela frente, eu não sei quando eu vou, então eu vou fazer tudo. É um processo. E para o seguinte: a população está concordando com isso? Não. A população está sendo informada disso? Não. O que nós estamos assistindo? Tem uma cápsula, uma bolha encapsulada ali, de executivo, legislativo, mídia e judiciário, a pleno vapor, vivendo um mundo surreal deles. Em algum momento tem que encaixar com a realidade. Eu, outro dia, ouvi um jurista defender uma tese que eu achei interessante. Ele dizia o seguinte: tem que começar a levantar a tese da receptação. Ou seja, se você compra um bem por um preço lá embaixo, em circunstâncias estranhas, você tem que se perguntar: será que isso aqui não foi roubado? Será que isso pertence realmente? Você pode cometer o crime da receptação. Dizer: mas eu não sabia. Mas você podia ter desconfiado. O negócio vale 100. O cara está te pedindo 10 e você não... E o cara, existe em torno dele a ideia de que ele não representa a sociedade. Então, eu acho que essa discussão da tese da receptação é uma discussão legítima. Quem está comprando ativos a preço de banana de um governo ilegítimo tem que estar preparado para que um governo legítimo vai dizer: banana não, meu amigo, volta ao que era. E vamos ver se vai ressarcir, como vai, mas é isso. Pergunta o seguinte: como o senhor vê o papel da mídia no golpe? Por que o governo petista renovou a concessão da Rede Globo? Vocês sabem como é a renovação da concessão de uma televisão ou de um rádio? Eu falei aqui que nada foi regulamentado
do capítulo da comunicação social, nada foi regulamentado em lei. O que está na Constituição não foi regulamentado em lei. Já o capítulo do processo já os dispositivos constitucionais do processo de renovação de concessão são de um detalhe impressionante. Lá diz o seguinte: o Executivo, se chegar à conclusão que não deve renovar uma concessão de uma rádio, uma televisão, deve submeter isso à votação no Congresso, que terá de aprovar com 2/5 do voto em votação nominal. Está lá a questão. Isso quer dizer o seguinte: a Câmara e o Senado em votação nominal, 2/5, o cara vai ter lá e diz assim: eu sou a favor de de tirar a concessão da TV Globo. Repara só, não estou falando que deve tirar ou que não deve, mas é um processo feito para dizer, é para não deixar de renovar nunca. A renovação será sempre automática. Isso foi posto na Constituição e, do outro lado, tem uma série de princípios, como eu li aqui, excelentes. Princípios que garantiriam, entende, uma pluralidade na mídia, só que ele não sai do papel. Muito obrigado. Queremos agradecer imensamente ao jornalista Franklin Martins e testemunhar aqui dessa sua paixão, desse interesse máximo que ele demonstrou em debater conosco. Espero que nós possamos retribuir, dando nos nossos debates, no nosso dia a dia, na luta que travamos pela democracia no Brasil, o papel que merece a luta pela democratização dos meios de comunicação. Muito obrigado.